A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida, com a tua família, por estarmos nesse domingo, podendo assim, juntos buscarmos o Senhor, né? Nós queremos orar nesse momento, pelas nossas vidas, pela sua vida. Vamos orar nesse momento? Senhor amado, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela vida, obrigado pela saúde. Obrigado pela promessa da Tua palavra, que nos diz assim que a Tua graça, a Tua misericórdia se renovam a cada dia sobre nossas vidas. Rogamos, Pai, que sobre a vida daqueles que estão conosco nesse tempo de culto, aqueles que assistirão depois dessa gravação também, a Tua graça, o Teu amor estejam sobre eles, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade sobre cada família, obrigado pela Tua fidelidade sobre cada pessoa, Deus, que está conosco. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor receba, Deus, nesse momento, esses cânticos de louvor ao Senhor. Receba-se as nossas orações, Pai, ministrando o Teu querer, a Tua vontade a cada um, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um dos nossos hinos do HCC, um hino que diz assim: dá-me Tua visão. No HCC está escrito ali um texto bíblico em João 4,35, dizendo: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Minha vida consagro aqui perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti, ó, vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Amém, amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor abra a nossa compreensão acerca da pessoa dEle, do propósito do Senhor, da vontade dEle para as nossas vidas. Que seja assim na tua vida também, nesse dia, domingo, um dia que separamos para cultuar ao Senhor, um dia que separamos para, de maneira especial, né? Quando estávamos reunidos presencialmente nos templos, esse era o dia que dedicávamos para vir ao templo. A maioria que conseguia, por questão dos seus trabalhos, conseguia vir para louvar a Deus, né? Hoje mesmo que online, mas você pode dedicar esse momento aí com a sua família, na sua casa, para buscar ao Senhor. E nós vamos cantar ainda sobre esse abrir de visão e louvar a Deus por essa visão do Senhor, né? Um cântico que nós sempre entoamos, diz assim: eu quero te seguir, eu quero te servir, Senhor. Deus tem chamado a minha vida, a sua vida, para sermos discípulos dEle, discípulos de Jesus, seguindo as pisadas do nosso Mestre. Que você possa cantar e reafirmar essa oração sua perante o Senhor nessa manhã.
te seguir, eu quero te servir, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, dedicar minha vida para que tu recebas glória, glória, glória ao teu nome. Glória, glória, glória ao teu nome. Eu quero te seguir, eu quero te servir, Senhor, como teu discípulo. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, refletir tua glória, para que todos vejam glória, glória, glória ao teu nome. Glória, glória, glória ao teu nome. Há muito, muito tempo atrás, o povo de Deus foi escravizado no Egito. Eles ficaram tanto tempo por lá que acabaram aprendendo com os egípcios a fazerem muitas coisas erradas que não agradavam a Deus. Mas Deus libertou o seu povo e precisou lembrá-los dos seus ensinamentos para que eles voltassem a ser pessoas especiais e ajudassem outros povos a conhecerem sobre o amor do Criador. Deus então deu a Moisés a sua lei e as escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra, para que o povo percebesse o seu pecado e também que Deus os amava muito. Essa lei é conhecida como os 10 Mandamentos e diz assim: 1. Não tenham outros deuses além de mim. Eu sou o Deus de vocês e não existe outro ser divino que os ame. 2. Não façam imagens de barro, pedra ou qualquer outro material para adorar ou venerar. Isso é idolatria. 3. Não falem o meu nome em xingamentos ou brincadeiras. Sejam reverentes com o Criador e Salvador de vocês. 4. O dia de sábado é santo, separado dos demais dias. Trabalhem, estudem e façam tudo o que é do interesse de vocês em 6 dias. Mas descansem no 7º, porque eu abençoei e separei esse dia para termos um encontro especial, vocês e eu. 5. Honrem ao pai e à mãe de vocês e os respeitem. Aqueles que fazem isso têm vida longa. 6. Não matem. 7. Não cometam adultério.
8. Não roubem. 9. Não falem mal de ninguém. 10. Também não fiquem cobiçando o que é dos outros, nem seus bens materiais, nem a sua esposa ou marido, nada do que for de outra pessoa. Deus escreveu estes mandamentos para proteger o povo. É para isso que a lei também serve. Ela nos orienta, nos revela que temos pecado e nos ajuda a ter uma vida mais saudável e feliz. Deus tem reservado muitas bênçãos especiais para aqueles que o amam e fazem a sua vontade. Experimente! Eu tenho a honra de receber em nome da Convenção Batista do Estado de São Paulo o mais novo morador da nossa capital. É o pastor Milton Monte. Ele é gerente de mobilização no Brasil pela Junta de Missões Nacionais. Ele vai nos falar sobre o tema plantação de igrejas através do discipulado e formação teológica. E a Convenção do Estado recebe um grande reforço, já que está no seu interesse de plantar igrejas através da plataforma de formação missionária e plantação de igrejas e da Junta de Missões Nacionais. O amor, alicerce, pontes aos outros. Quem já ousou contar todas as estrelas do céu? Quem nunca provou doce do mel? Quem nunca notou a delicadeza da flor? Quem é que não se alegra quando tem amor? Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim? Vendo toda a criação me traz a certeza, Deus cuida de mim. Na água de um riacho, na sombra da paineira, cantar do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida, diante dos olhos meus, as digitais de Deus. Gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim? Vendo toda a criação me traz a certeza, Deus cuida de mim. Na água de um riacho, na sombra da paineira, cantar do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida, diante dos olhos meus. Na água de um riacho, na sombra da paineira,
soldado sabia, noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus, as digitais de Deus, as digitais de Deus. Versículo 16, um texto já conhecido, talvez você já tenha tido um contato com esse versículo, mas eu quero trazer uma aplicação à nossa vida pensando no nosso tema de campanha de missões estaduais, onde o chamado é para que nós sejamos pontes, ponte que faz ligação ou que concede acesso a algo, né? Pensando na missão que o Senhor tem confiado a nós. E esse texto está escrito assim: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O que eu quero destacar nessa manhã é que, de maneira geral, assim, Deus tem escolhido a cada um de nós. Deus escolhe a você, Deus tem escolhido a mim também, para que sejamos pontes, para que sejamos aqueles que fazem conexão com alguém, para que alguém possa ser conduzido a Jesus. Como que se dá isso na nossa vida, né? Um primeiro aspecto que eu quero destacar nessa manhã é que essa escolha parte de Deus para conosco, para comigo, para contigo. É Ele que nos escolheu, é Ele que vem de encontro à nossa vida, à nossa história, e Ele nos faz um chamamento, Ele nos escolhe para que sejamos esses que precisam escolher, estar dedicados na sua presença para sermos essa ponte, para sermos esses que conduzem pessoas a Jesus, né? Você percebe na Bíblia diversos relatos de pessoas, como por exemplo, André buscando o seu irmão Pedro para que fosse até Jesus. Você vê outros relatos de pessoas também que foram de encontro a alguém para conduzir essa pessoa a Jesus, né? Foram por meio desses esse tornar um acesso para que a palavra do Evangelho, para que o amor de Deus pudesse alcançar esses corações, né? Eu quero destacar aqui algumas pessoas que foram escolhidas por Deus, algumas pessoas que foram chamadas por Deus, escolhidas de uma maneira bem especial, mas o fato de falarmos da experiência desses personagens bíblicos não desmerece o fato de que você também é chamado de maneira muito especial por meio de Cristo, para que você possa ser esse que conduz pessoas a Ele, né? Eu quero destacar algumas dessas pessoas. A primeira que eu trago aqui, a nossa lembrança, lá no livro dos Juízes, quando nós lemos sobre Sansão, alguém escolhido por Deus para aquele tempo do seu povo, para que naquele tempo ele fosse aquele colocado como juiz ou como os libertadores, aqueles que agiriam da parte do Senhor para a proteção do seu povo. Israel vivia um tempo de muito altos e baixos ali na sua caminhada, a sua fé era muito oscilante, né? Ora eles estavam
agradando ao Senhor, buscando ao Senhor. Em outro momento eles desprezavam o Senhor e partiam atrás de outros deuses, né? E então nesse momento o povo acabava sofrendo, se tornava oprimido por um outro povo, e Deus levantava juízes, Deus levantava esses libertadores, e Sansão foi um desses que também foi escolhido para aquele tempo, para ser alguém escolhido e chamado por Deus. A sua história está relatada em Juízes capítulo 13, versículo 3 a 5, quando fala que da escolha de Deus desde o ventre da sua mãe, né? Quando está escrito assim: mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho. Sobre a tua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começara a livrar Israel da mão dos filisteus. Alguém chamado e consagrado de uma maneira bem especial para aquele tempo, alguém que Deus contou naquela época para usar a vida desse juiz, desse libertador chamado Sansão, para que a ação de Deus, o favor de Deus alcançasse o seu povo Israel naquele tempo. Sansão, ele teve a sua caminhada ali no seu ofício como libertador, como juiz, né? A gente conhece um pouco da história, dos seus acertos, dos seus erros, e ficam muitos exemplos. Mas eu quero destacar que Deus chamou a Sansão para algo específico para aquele tempo, e usou a vida dele com todas as suas falhas, com todas as suas limitações. Algumas coisas nos marcam na história, como a força de Sansão, né? E que nós lembramos sempre, mas de maneira especial, Deus usou a vida de Sansão. Guarde isso na sua compreensão. Um outro personagem bíblico que podemos destacar também aqui, dentre tantos personagens, né? É o profeta Isaías. O profeta Isaías foi chamado, né? Por Deus. Ele teve a experiência do seu chamado diante de Deus, naquela visão relatada ali em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 10, quando ele tem aquele contemplar de Deus assentado num trono, onde ali aqueles anjos, serafins, rodeando ali, voando de um lado para o outro. Isaías ali naquela contemplação da majestade, da grandiosidade de Deus, naquele local que ele estava, nessa visão. Então ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece o quanto ele era pequeno, o quanto ele era limitado, e o quanto na sua condição de pecador, ele estava impossibilitado de atender aquele chamado de Deus, né? Mas você lembra que naquela experiência, um dos anjos voa em direção a Isaías, com uma brasa tirada do altar. Então ele toca os lábios e diz: olha, os seus pecados estão perdoados, você foi purificado. Então ele ouve aquela voz, conforme o texto relata, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E algo que marca a experiência do chamado de Isaías é quando ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso muda tudo, no sentido de o que podemos, ou melhor, qual é a nossa resposta com relação ao chamado de Deus. Porque há muitos que entendem, ou até entenderam o chamado geral, quando nós lemos em João 16, sabemos que Deus nos escolheu, mas qual é a nossa resposta em relação ao chamado que Deus tem para com nossas vidas? Isaías, ele na sua experiência, ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. E então isso marca, e Deus chama a Isaías, né? Um texto que ele fala, narrado acerca do chamado de Isaías, no capítulo 49, versículo 1 a 2, está escrito assim: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe, o Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome.
e fez a minha boca qual espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me uma flecha polida e me encobriu na sua aljava. Olha a compreensão que ele tem do seu chamado, né? Mesmo tendo uma experiência lá na vida adulta já, mas ele reconhece esse chamado como que se Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. Perceba que Sansão também é uma experiência que se dá de uma escolha de ele ser gerado de uma maneira milagrosa já no ventre com um propósito. E Isaías também reconhece que Deus o escolheu já no ventre da sua mãe. Um outro personagem bíblico que podemos destacar é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias que, algum tempo atrás, quando nossos cultos presenciais, eu preguei aqui na igreja sobre ele, um pouquinho sobre o chamado de Jeremias, que é um chamado muitas vezes que não compreendemos, ou se olhar pelos critérios do nosso tempo, não poderíamos ou não conseguiríamos compreender. Por que Deus chamou Jeremias? Qual foi o resultado da sua obra, né? Alguém que pregou durante tanto tempo e ninguém atende o seu chamado, a sua pregação, o seu apelo. Que propósito teria Deus em chamar pessoas para ser usado dessa maneira, né? Pregar, falar, trazer o ensinamento e ninguém se converte, ninguém atende o chamado da sua pregação. Mas cabe destacar, Jeremias, alguém chamado dentre o povo de Deus ali, alguém que é levantado por Deus para um propósito específico de falar a uma nação que estava desobediente, uma nação que fazia suas escolhas erradas, e vem um aviso com relação ao cativeiro, com relação à punição por causa da sua desobediência. E aí, mesmo nesse chamado tão difícil de Jeremias, ele compartilha no capítulo 1 em diante, dizendo assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Olha como Deus tem um propósito tão especial para aquela pessoa, ou para aquele tipo de chamado, né? Que às vezes as pessoas não compreendem a prática ou os resultados desse tipo de atividade. Mas Deus tem um propósito e já tem escolhido desde o ventre da mãe, desde a sua geração, né? Deus tem escolhido essa pessoa. Um outro personagem que podemos destacar, já indo agora para o Novo Testamento, é a escolha do profeta João Batista, levantado como, ali aparece o relato dele em Lucas, no Evangelho de Lucas, onde vemos ali o nascimento de uma mãe também estéril, né? E um pai também já avançado em dias, Zacarias. Então Deus mostra ali e faz o milagre dessa gravidez, né? Nascendo João então como um prometido, aquele que viria para preparar o caminho do Messias, aquele que viria, seria pleno do Espírito já desde o ventre, diz a promessa ali acerca de João, e alguém que trabalharia para preparar o caminho do Senhor. Em Lucas, nós encontramos o relato da palavra de Deus, Lucas 1, a partir do versículo 15, dizendo assim: porque ele será, acerca de João Batista, né? Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo, vamos pensar assim, um povo arrependido, um povo separado, um povo convertido verdadeiramente ao Senhor, né? Olha que chamado tão específico. Depois de aproximadamente 400 anos que não havia voz profética trazendo ao povo de Israel, Deus levanta João Batista, alguém chamado pelo Senhor, gerado de maneira por um ato sobrenatural da parte de Deus. E então diz acerca dele que ele seria cheio do Espírito Santo, e ele seria
um instrumento nas mãos de Deus para que muitos dos filhos de Israel se convertessem novamente ao propósito de Deus, voltassem para o Senhor. E ele faria isso no poder do Espírito. Ele seria alguém cheio do Espírito Santo para pregar acerca dessa conversão. E nós conhecemos um pouco da história dele nos relatos dos evangelhos, quando ele se retira para o deserto, quando ele prega o arrependimento, quando ele batiza a muitos ali como um sinal de arrependimento, de conversão, até que chega aquele momento quando o Messias chega, e quando nós vemos aquela cena, quando Jesus se apresenta perante João Batista, e ele direciona daí a sua fala ao Messias, a Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz que a partir dali, alguns dos discípulos que caminhavam com João começam a seguir a Jesus. E alguns nem perguntaram a ele: mas mestre, isso não incomoda de estarem seguindo Jesus? E ele, acerca disso, diz assim: olha, ninguém pode receber algo que do céu já não tenha sido dado. Ali ele mostra algo muito especial no seu chamado. Ele era um canal da mensagem de Deus para a conversão das pessoas. Mas aqueles que o seguiam por causa da sua mensagem, ele sabia, não eram propriedade dele, mas estavam ali por causa da palavra que vinha de Deus, por causa do propósito chamado de Deus àquelas pessoas. E quando elas seguem a Jesus, ele fica em paz, porque esse era o propósito, era seguir a Jesus. Importa agora que Jesus aparecesse, o seu ministério crescesse e João diminuísse, a quem ele mesmo falou que não era digno nem de desatar ali os cadarços, se fosse hoje, né? Os cadarços do nosso tênis. Ele não era digno nem de fazer isso, né? Ele nem se sentiu digno de batizar até o próprio Senhor Jesus. Mas aí depois lá à frente Jesus fala acerca de João. Diz assim: olha, de homem nascido de mulher, não há alguém que se compare a João Batista. Olha que especial o chamado de João. Alguém que foi chamado por Deus para preparar o caminho do Messias, e o que mais importava na sua vida é que o Messias aparecesse e que esse ministério se ampliasse mais e mais. Por quê? Porque por meio do Messias, por meio de Jesus, é que esse evangelho chega hoje à nossa vida. Mas isso também passa pelo chamado de João Batista. Nós temos pensado aqui, agora na campanha de missões estaduais, sobre sermos pontes, né? Pontes que dão esse acesso. Eu me lembro que, eu não sei se foi no ano de 96 ou 97, teve uma enchente muito grande em Eldorado, minha terra natal, 97, e caiu a ponte, né? Quem é de Eldorado lembra. Aquela ponte que os meninos empinavam pipa ali, porque ali batia um vento muito especial. Aquela ponte que fazia toda a ligação para a questão de produção da cidade. Aquela ponte ali de Eldorado, naquela época que o acesso, quem é de lá vai lembrar da Vila Encomage, Vila Maria, ou quem gostava de ir tomar banho na cascata da usina, né? Tinha que passar por essa ponte. Ou seja, a ponte fazia a ligação entre Eldorado, a zona urbana ali, para se deslocar à zona rural nesses lugares. Mas quando caiu a ponte, que transtorno foi ficar Eldorado por anos sem aquela ponte, né? Quando a reflexão no nosso tempo aqui de pensarmos sermos ponte, que dá esse acesso, faz essa conexão com pessoas, qual é o objetivo? Que o Evangelho, os valores do reino de Deus alcance essas pessoas, a vontade de Deus possa se tornar acessível às pessoas e as famílias sejam tocadas por essa palavra. O contexto muitas vezes do trabalho, o contexto da faculdade, dos colégios, sejam tocados pelos princípios, pelos valores do reino de Deus.
Mas quem é esse que faz a conexão para que esses valores alcancem lugares? Somos nós. Somos nós que a palavra de Jesus ali em João 16 Ele nos escolheu, Ele nos designou para que estejamos indo e estejamos dando frutos. Então, ser ponte é ter consciência dessa escolha, desse chamado que Deus tem para mim e para você no tempo de hoje. Mas como que Deus pode nos usar assim no tempo de hoje? Como Ele quer usar a minha vida e a sua vida? Ele quer usar a minha vida, a sua vida, com aqueles recursos que Ele mesmo tem colocado nas nossas mãos. E quais são os recursos que Ele tem colocado na sua mão hoje, que você pode ser essa ponte de conexão, que comunica o Evangelho, comunica os valores do reino a outra pessoa? O que Ele tem colocado nas suas mãos de profissão? Qual é a sua profissão? Como que a sua profissão pode colaborar, trazer aquela contribuição para que os princípios, os valores do reino alcancem o seu contexto profissional e as pessoas com quem você se relaciona nesse contexto? O colégio onde você estuda, ou quando voltar a estudar, né, presencialmente, quais valores ou princípios do reino você pode compartilhar nesse contexto do colégio, da faculdade? A sua família, ela convive, a caminhada dela, a experiência dela, ela tem a experiência de viver os valores do reino de Deus ali? Como que você pode ser uma conexão para que a sua família receba também os valores do reino de Deus? Talvez você pense, mas o meu chamado, ou aquilo que eu entendo que Deus quer fazer através da minha vida, pode ser muito pequeno. Você vê pessoas falando sobre o chamado, o que Deus tem feito nas suas vidas, e você pensa, eu quero ser um grande missionário, eu quero ir lá para a África, eu quero ir lá para a Europa, eu quero fazer tal e tal trabalho. Mas o que Deus tem colocado no seu dia a dia também é muito importante, tem o seu valor. E Deus quer usar você nos lugares que Ele tem colocado a você. Há um livretinho muito antigo, que o tema desse livreto do reverendo Caio Fábio, lá na época, né, escritos lá atrás, dizia assim: dê frutos onde Deus semear você, onde Deus plantar você. Então, o que é ser ponte? É saber que Deus tem escolhido a sua vida, para você estar nessa família. Deus escolheu a sua vida para que você esteja naquele trabalho, ou estude naquela escola, ou conviva com aqueles tais amigos ou amigas. E ali onde você convive, ali onde você está, ali você precisa frutificar, ali você precisa compartilhar dos valores do reino de Deus, compartilhar acerca do evangelho que toca a sua vida, e pode ser, e a salvação, poder de Deus para a salvação daqueles que convivem contigo também, para que essa palavra faça diferença, para que a presença de Cristo possa também ser real nessas vidas, nesse contexto de amigos, de família, de colégio, de tantos lugares que você está. O que é ser ponte? É ser essa conexão, para que o valor do reino de Deus alcance essas vidas. Há uma música que nós cantamos sempre aqui no nosso contexto de igreja, e ela é primeiramente uma oração, onde a letra inicia dizendo: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. E nós vamos cantar essa música aqui, com o auxílio do Júlio, aqui nesse momento, nós vamos cantar e louvar a Deus, para que seja uma oração na sua vida. A sua oração diante do Senhor, nessa reflexão desta manhã, onde você possa orar assim, primeiramente pedindo que Ele sonde o seu coração, o Espírito Santo sonde o seu coração e mostre a você de maneira clara nessa manhã para que Ele tem chamado, como Ele quer usar a sua vida como essa ponte de conexão para levar o Evangelho. Então, que Ele possa fazer a sua vida, como diz o refrão dessa música, um farol que brilha à noite, que brilha na escuridão, uma ponte sobre as águas,
ou um abrigo no deserto, né? Mas alguém convicto como uma flecha que acerta o alvo, buscando sempre agradar ao Senhor e fazer a vontade de Deus. Vamos louvar o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu oro nesse momento, Senhor, com os meus irmãos, com os que estão nos acompanhando, pedindo que o Teu Santo Espírito possa mostrar a cada um de maneira bem específica e pessoal, para que cada um perceba o Teu chamado, que o Senhor tem escolhido a cada um para a salvação, tão grandiosa salvação. Que o Senhor tem escolhido assim para que cada um seja um agente nas Tuas mãos,
agente do teu reino, o reino de Deus, trazendo assim, Deus, o teu reino por meio de uma vida que dá fruto, trazendo o teu reino por meio de uma vida que comunica o fruto da habitação do teu Santo Espírito nas suas vidas, para que o Evangelho possa alcançar vidas, alcançar famílias, alcançar muitos lugares e situações por meio de cada um desses que o Senhor está chamando nessa manhã, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, fazendo com que a tua palavra e a voz do teu Santo Espírito possa alcançar a cada um para a glória do Senhor, para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.